apenas nas riquezas pueris. Todavia, ganhar dinheiro honestamente, em abundância, não constitui maior empecilho que o mundo profano, os apelos carnais e o próprio orgulho, uma vez que ser pobre não é ser humilde e vice-versa. No exemplo do jovem, diante de Jesus, recomendou-se, de forma figurada, que ele deveria deixar o apego às riquezas. Na verdade, a riqueza potencializará o que nossas emoções negativas exprimem em nosso modo de ser, como um meio de exacerbação involuntária da falta de autoconhecimento, como são apego à fama, ao talento reconhecido, à boa aparência, com roupas da moda, ou ao intelectualismo exagerado, à sexolatria e à vaidade desmedidas. Infelizmente, a mentalidade dominante no meio judaico-cristão, incluindo-se o espiritismo e também nossa Umbanda, pois seria impensável negarmos a influência católica em nossas comunidades, e a de bem-aventurados os pobres, quando deveríamos enfatizar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um dia desses, escutei de um dirigente umbandista que tem seu terreiro quase caindo aos pedaços, em um barracão de madeira, que não reformava o local para o povo não pensar que eles tinham dinheiro, mesmo o agrupamento sendo autossuficiente financeiramente e o terreno sendo deles. Pode? Voltando à pergunta de que se mediunidade combina com prosperidade, respondo: é claro que sim. Temos, na Umbanda, a linha dos ciganos, que nos trazem uma alegre mensagem de axé força, para abundância, fartura e prosperidade em nossas vidas. É preciso falar um pouco da origem dos ciganos, para entender seu trabalho e por que ele é realizado na Umbanda. Primeiramente, temos de desmistificar a imagem do andarilho cigano, malandro, ladrão, sequestrador de criancinhas, falastrão, desonesto. Isso foi fruto do preconceito diante dessa etnia livre e alegre, principalmente pelo fato de a crença deles não ser católica, religião dominante, confundida com os estados monárquicos por muito tempo. Os ciganos chegaram ao Brasil oficialmente a partir de 1574. Existiam disposições régias proibindo-os de entrarem em Portugal. Em 15 de julho de 1686, Dom Pedro II, rei de Portugal, em conluio com o clero sacerdotal da Igreja, determinou que os ciganos de Castela fossem exterminados e que seus filhos e netos, ciganos portugueses, tivessem domicílio certo ou fossem enviados para o Brasil, mais especificamente para o Maranhão. Dom João V, 1689 a 1750, rei de Portugal, decretou a expulsão das mulheres ciganas para as terras do pau-brasil. Por anos a fio, promulgaram-se dezenas de leis, decretos, alvarás, exilando os ciganos para os estados de Maranhão, Recife, Bahia e Rio de Janeiro, onde se encontravam os núcleos populacionais mais importantes da colônia portuguesa. Este mesmo rei, Dom João V, proibiu os ciganos de falar o romani, uma de suas línguas. Afirma-se que as mais importantes contribuições dos ciganos para o progresso e a prosperidade de nosso país foram negligenciadas até hoje pelos historiadores e livros escolares. Eles foram coparticipantes da integração e da expansão territorial brasileira. Ouso afirmar, ainda, que, se não fossem os ciganos, as comunidades de antigamente, pequenos centros habitacionais, vilarejos, teriam progredido muito mais lentamente. Os portugueses e africanos que vieram para cá não eram nômades. Os lusitanos procuravam fixar-se em terras além mar, e os africanos fixavam-se a estes últimos como escravos. Então, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares, lá estavam os ciganos, livres, viajando em suas carroças, negociando animais, arreios, consertando engenhos, alambiques, soldando tachos, levando notícias, medicamentos, emplastros e também dançando, festejando e participando de atividades circenses. Alegres, prudentes, místicos, magos e excelentes negociantes,
Quando chegavam aos vilarejos conservadores, era comum senhoras se benzerem com os rosários em mãos, esconderem as crianças nos armários, pois chegavam ciganos com suas crenças pagãs. Assim como os espíritos de negros e índios foram abrigados na Umbanda, por falta de espaço para suas manifestações nas lides espíritas, todas as raças encontraram no mediunismo umbandista liberdade de expressão. Os fatores mais importantes que permanecem em um povo, desde a mais remota antiguidade, são de consistência espiritual, com manifestação nos sentimentos e no modo de ser mais íntimo, com comportamentos típicos, frutos da memória coletiva, ou seja, de uma herança atávica. É inconcebível, como fazem nas hostes kardecistas, doutrinar um espírito milenar em minutos, fazendo-o deixar de ser um brahmane, um filósofo grego, um mago persa, um aborígene, um negro africano, um índio ou um cigano, passando a ser só um espírito. Com respeito a todas as formas raciais, a Umbanda foi plasmada no astral para oportunizar a manifestação de todos esses espíritos comprometidos com suas histórias e consciências coletivas, que não se desfazem e refazem em minutos de oratória racionalista, em uma mesa espírita. Não faz pouco tempo, estive envolvido no aluguel de uma sala comercial para instalar minha empresa de distribuição de catálogos por vendas diretas. Estava apreensivo com a inadimplência e temeroso de que esse novo passo, para o qual teria que assumir investimento e novas representações, não fosse bem sucedido. Fiz uma prece fervorosa no Congá da Choupana, pedindo amparo e que, se fosse de meu merecimento, conseguisse intuição para tomar as decisões certas em relação ao novo empreendimento, dado o baixo capital de giro de que dispunha. Sou da opinião de que quem não pede não leva e de que devemos saber pedir, para não ganharmos o que não queremos. Podemos pedir um cavalo ligeiro e ganhar um burrico manco, tendo ainda que dar de comer ao bichano. Na dúvida sobre a equidade do que se pede, melhor calar. Na mesma noite da prece no Congá, no meio da madrugada, senti uma cigana ao lado de minha cama, alta, com saia rodada vermelha, uma tiara prendendo os longos cabelos negros, cantava e dançava flamengo com castanholas, dizendo ser a cigana formosa da Andaluzia, região da Espanha. Em desdobramento, pegou minha mão fluídica, à esquerda, e comprimiu 2 pontos, dizendo-me que estava ativando algumas linhas de força em meu chakra palmar, que me fortaleceriam, no sentido de ter maior tenacidade e não desistir facilmente do novo projeto. Ao acordar, senti comichão forte em 2 pontos da palma esquerda, que ficou quente e vermelha. Nesse momento, ouvi a cigana formosa dizendo-me que estaria, a partir de então, junto comigo em meu estabelecimento comercial e de trabalho. Atendi um pedido de caboclo Peri fora, então, designada pelo senhor Tranca-Rua das Almas, por ser o exu-guardião da Choupana, zelador da corrente mediúnica, para que me acompanhasse, ajudando-me para que meus caminhos de prosperidade estivessem abertos e assim atraísse, pela lei de atração e afinidade, negócios em mesma faixa vibratória, de abundância e progresso. Deu-me um recado, ao final dessa experiência. Meu caro cigano Zarteu. É assim que te conheço de longa data, tua preocupação com a coletividade religiosa com que estás envolvido, esquecendo-te da tua própria bonança, muitas vezes sem uma moeda no bolso e mesmo assim não se abatendo diante de tantas rogativas e choro por falta de emprego, dinheiro e penúria dos consulentes. Este simples fato de não pensares em ti, quando vestes o branco da Umbanda para auxiliar os que te batem à porta do terreiro, deu-te merecimento para que fosse ajudado. Nada é um acaso. Em idos antigos, quando ocupávamos o mesmo clã e eu te era amada, cuidava de todos os negócios de nossa família cigana, que era enorme. Tu confiavas em mim cegamente, até o dia que te traí com um jovem cigano galanteador de outro clã. Não te lembras do ataque em tuas tendas em altas horas de madrugada, do assalto e assassinatos infames,
Caímos, eu e ele, na mais grossa traição, conspurcando nossa fé e etnia. Não sabes quanto sofri por isto, expulsa de nossa tribo por nossas leis, deixada a esmo no interior da Espanha católica, acabei me recolhendo em convento. Por não ter procedência aceita, terminei meus dias como serviçal das freiras, que, por qualquer motivo, escarneciam da minha origem étnica, chamando-me de bruxa megeira, pelo fato de a arte da leitura das mãos ser uma heresia. Quanto sofrimento, meu querido, e agora tenho a oportunidade sagrada de me reequilibrar com as leis divinas, auxiliando-te como fiel e formosa olheira no astral, contribuindo para que recebas novamente um pouco de tudo que te fiz perder. Meu amor pela história de nosso povo é enorme e compreendo que nada é definitivo. As oportunidades são eternas, diante da bondade infinita do Pai. Conta com tua amiga, agora mais fiel do que nunca, para que consigas um pouco na terra, o suficiente para uma vida digna, com bonança, e te dediques cada vez mais ao espiritual. Todos aqueles que de alguma forma dependem de ti neste corpo, desde a filha de Iemanjá, que está muito próxima, zelando por ti e amando-te como mulher, e teus familiares, médiuns, consulentes, público leitor, entre tantos, encontrem sempre a serenidade em teu semblante, que a abundância e a prosperidade oferecem, quando associados com a espiritualização do ser que a nossa amada Umbanda forja. Que Deus e os sagrados orixás nos abençoem. Tu eterna amiga, hoje cigana formosa. O vento vai trazer uma cigana que as flores da campina vão vergar. São uma, são duas, são três flores, de onde seu perfume vai tirar. Quando cheguei à aldeia senti um aroma de rosas. Havia uma cigana formosa, qual cigana eu encontrei? Levanta a saia, ó, cigana. Não deixa a saia arrastar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Sobre os ciganos na Umbanda. Pombagira cigana da estrada. Médium, Elizabeth Caetano Drummond. Muito se ouve falar que a linha de cigano faz parte da linha de Exu, que os ciganos são entidades ainda em evolução, tentando ingressar na linha de Exu, que Pombagira cigana ou ciganinha foram as únicas entidades ciganas que evoluíram e ingressaram na linha de Exu. Essa falta de entendimento, que é, na realidade, uma simples dedução, faz muitos terreiros não deixarem os médiuns trabalharem com essa linha. Chegam a dizer que são entidades sem luz. Vim tentar explicar um pouco sobre como trabalha e como é a linha de ciganos. Eles são entidades livres. Não se faz firmezas ou assentamentos para ciganos dentro da casa de Exu ou em qualquer lugar do terreiro. Quem diz que tem seu cigano preso no terreiro não passa de um mentiroso, ele tem é obsessor preso. Onde já se viu firmar cigano como guardião? Cigano trabalha em todos os lugares, é livre para trabalhar e precisa dessa liberdade para sua evolução, pois é dando corda que se enforca uma pessoa. E assim também se faz com desencarnado. Não estou dizendo que não possa haver elementos de ciganos dentro do terreiro, até porque muitos médiuns precisam de um ponto de fixação para poder entrar em sintonia com seus guias. Os ciganos não trabalham a serviço de um orixá específico, por isso não são guardiões de um terreiro. Essa linha trabalha em paralelo e conjugada com as demais, e seu compromisso primeiro é com a caridade, e não com nenhuma outra linha específica. Os ciganos são protetores, e não guardiões. Podem trabalhar dentro da linha de Exu, porém sem função de chefe e de guarda. Já os Exus ciganos e pombagiras ciganas são Exus e pombagiras como outros quaisquer, exercendo todas as funções que qualquer Exu e pombagira exercem. Em resumo, cigano é uma coisa, Exu cigano é outra. Eles têm funções diferentes, embora a mesma origem cigana. Os ciganos se manifestam nos terreiros de Umbanda justamente por ela ser uma religião aberta e dar liberdade para qualquer linha de trabalho que faça caridade. Por serem muito alegres, os médiuns começaram a se fascinar e ter excesso de culto por essa linha.
Então começaram as vaidades, as roupas enfeitadas, as bebidas, os fumos, as danças, as firmezas, os assentamentos, os jogos em casa ou até mesmo no terreiro, e, assim, infelizmente, muitos espíritos que ainda estavam em desenvolvimento para ingressar nessa linha se perderam junto com os médiuns. Hoje podemos ver os absurdos que são feitos usando o nome de entidades de luz. O mundo está cheio de charlatães. O pior é que as pessoas, na hora do desespero, pagam o que for necessário para saber como anda sua vida, seu marido, seu trabalho e coisas desse tipo. Não se pode pagar pelas graças recebidas, pois tudo o que fazemos é apenas mexer com a fé e a determinação de cada um e mostrar que todos são capazes de conseguir o que querem, claro, dentro do merecimento de cada um. Basta saber que um pedacinho de papel, metal ou outro elemento foi irradiado por uma entidade que vocês usam isso como um talismã e lembram-se de agradecer, entrando em sintonia com espíritos de luz. Lembram-se, assim, de suas metas e lutam por elas. Os ciganos trabalham com os 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Elemento terra. Os ciganos distinguem cada pedra e têm conhecimento sobre elas. Assim, manipulam o elemento terra. Cada pedra tem uma razão para ser usada e uma necessidade. Passar uma pedra em alguma parte do corpo ou segurá-la faz o indivíduo se descarregar ou até mesmo se energizar, dependendo do trabalho realizado. É na terra que se encontra a firmeza para enfrentar a vida, resgatar karmas e continuar o caminhar. Elemento água. Podem utilizar copos ou taças com água. Pela água conseguem ver se não há maldade no que está sendo pedido. Enxergam se há pureza no coração de cada um, pois a água serve de espelho, espelho este que reflete o que tem dentro de cada um de nós. Conseguem ver com clareza o que foi feito por cada um e o porquê de estarem colhendo o que não querem colher. Elementos ar e fogo. Podem utilizar o cigarro e com ele estar manipulando 2 elementos, o ar e o fogo. O fogo, muitas vezes, é usado para queimar invejas, miasmas, larvas e cascões astrais. Nem sempre esses elementos são usados de uma só vez. Quero deixar bem claro que não precisamos diretamente deles, podemos plasmá-los perfeitamente, usando o ectoplasma do médium. Para um cigano poder trabalhar em prol da caridade, não é necessário um baralho, uma taça de vinho ou qualquer outro elemento. Isso é mito. Eles podem usar, e usam, elementos da natureza, em alguns trabalhos. Entretanto, quando estão incorporados nos médiuns, a energia de trabalho e o próprio corpo do médium limitam a visão e o campo de ação da entidade. Querem saber como trabalham e como são? Muitas histórias são contadas, muitas outras são ouvidas, mas nem tudo o que é falado é verdade. Vá para o terreiro, entre em sintonia com o plano espiritual, limpe-se de sua própria língua e trabalhe em prol da caridade. Ajude no que for preciso e busque andar corretamente, quem sabe um dia você obtém alguma resposta. Lembre sempre de que todas as entidades são iguais. Trabalham juntas em um único objetivo, a caridade. Por que vocês encarnados querem ser melhores do que os outros, querem trabalhar sozinhos e levar vantagens com isso? Existe uma palavrinha mágica, que se chama humildade, e muitos de vocês estão se esquecendo de abaixar a cabeça na hora e nos momentos certos e pedir perdão por terem se achado os donos da verdade. Parem e pensem, a árvore, para dar frutos e sombra, precisa da água para germinar a terra, da terra para poder se fixar, ter um porto seguro e poder ter vida, do vento para espalhar suas sementes e, assim, formar uma mata, do calor do sol para o crescimento das sementes. Agora vou mostrar como isso funciona, dentro de um terreiro de Umbanda. O médium precisa de uma dirigente espiritual para ajudá-lo a se desenvolver, como um porto seguro para incorporar as entidades, para estar harmonizado com o alto, para expandir a caridade e estar equilibrado para doar energia e poder ajudar uma pessoa necessitada.
Estou falando de pessoas sérias, e não de charlatães. Então, não sejam prepotentes, achando que sozinhos fazem umbanda, pois, por mais bem-intencionados que estejam hoje, amanhã irão certamente transformar-se, caso se deixem envolver pela vaidade e prepotência de trabalharem sozinhos. Entenderam por que não podem inventar altares, montar em suas casas mesinhas para jogar baralhos, runas ou o que for, em nome do povo cigano? Se não, pergunto ainda, para onde vão as cargas, os miasmas, as larvas e os cascões astrais retirados de seus consulentes? Para o ralo de seu banheiro? Se as entidades não trabalham sozinhas, por que vocês insistem em trabalhar sozinhos? Querem ser chefes de terreiro? É por vaidade, prepotência ou ignorância. Não tenham excesso de culto por nenhuma entidade. Isso prejudica vocês mesmos e a nós, gerando fascinação de ambos os lados, pois vocês ficam tão viciados por oferendas que só nos escutam se estiverem ofertando alguma coisa. Então, para sermos escutados, começamos a pedir oferendas. Assim, ambos nos perdemos. Tudo em excesso pode ser destruidor. Se há amor em excesso, há ciúmes e possessão. Se há ódio, há morte. Se há fascinação, há vaidade. Se há alegria em excesso, há inveja. Se há tristeza em excesso, há depressão. Se há culto em excesso, há fanatismo. É preciso que tudo na vida esteja bem equilibrado, e o equilíbrio tem um nome, que se chama Umbanda. Umbanda é a paz interior, é fazer caridade ao desconhecido, é o amor pela vida e pelo próximo. Umbanda é a luz, vida e amor. Laroye. A força que nos dá a vida. Sou procurado frequentemente por dirigentes e médiuns de outros terreiros, buscando orientação. Como as portas da Choupana estão abertas a todos que a procuram, sinto-me confortável em dar minha opinião fundamentada na Umbanda que praticamos. Afinal, se nossa ritualística e seus usos e costumes estão servindo de balizamento para outros terreiros, fico tranquilo quando me chamam de intolerante, fundamentalista, coisa e tal. Ninguém é obrigado a nada, e não abro mão de alguns fundamentos. É impensável, em minha modesta opinião e na dos guias que me assistem, praticarmos uma umbanda com imolação animal, corte ritual, sacrifício e derramamento de sangue, uma vez que essas práticas não combinam com a caridade, que é a essência do Umbanda. Antes de transcrever o conteúdo de uma carta, consulta, que me foi endereçada, farei algumas digressões, para depois abordar o foco deste capítulo, com base nos questionamentos de outro dirigente de terreiro, que escreveu a missiva, sabedor de que o tema e meus pontos de vista serão polêmicos. Como já é de regra e compromisso, os amigos espirituais capitaneados no astral por Ramatiz abordam esses assuntos segundo um escopo cósmico universal, que os outros espíritos não querem, por não poderem ou por falta de simpatia mesmo, extrapolando a doutrinação religiosa, evangélica, reencarnacionista, disseminada no meio, e espiritualista tradicional. Não sou simpático à palavra tolerância, pois entendo que os que são tolerantes estão autorizando que alguém faça ou deixe de fazer algo, quando não estão suportando. Em religião, fala-se sobre tolerância como se fosse necessário suportar algo menor, inferior e que nos incomoda. Como cada um é livre e pode decidir o que fazer de sua vida e de sua mediunidade, na verdade, não é necessária a tolerância de outro para fazermos o que temos que fazer. Está claro que a intolerância pode nos levar a agredir os outros, como acontece com os evangélicos neopentecostais, em relação aos cultos afro-brasileiros e à Umbanda. Há de se considerar que o fato de eu não ser a favor dessa hipocrisia, que é a tolerância religiosa da maioria com as minorias, não me faz intolerante. Se não preciso autorizar o ato de quem quer que seja, e as pessoas não precisam disso, e nem tenho esse poder, então, que cada um seja responsável por si, cuide dos boizinhos em seu cercado, como dizem no sul. A lógica é simples,
Se as pessoas não necessitam de minha autorização para fazer o que quer que seja, não estarão sujeitas a nenhuma ação repressiva de minha parte, e nem tenho esse poder. A tolerância e a intolerância, no fundo, são a mesma coisa. A primeira faz entender que possuímos o poder de permitir, e a segunda, de restringir. Temos que respeitar a opinião do outro e seu direito universal de liberdade religiosa. Nesse sentido, tenho uma atitude passiva, só opino quando sou procurado. Com essa atitude, fico em paz com a justiça universal e precavido contra os ataques magísticos que naturalmente ocorrem contra um zelador de terreiro de Umbanda. A coisa é muito singela. Se sou procurado, é o livre-arbítrio e a vontade de quem procura que estão atuando. Então, o cosmo está ao meu lado e Xangô, orixá da justiça, me apoia. Infelizmente, na atualidade do movimento umbandista, prega-se uma tolerância hipócrita e restrita à diversidade. Claro, desde que isso não contrária os que assim pregam. Objetivamente, se você não faz matança em sua casa e não cobra, e posiciona-se contrário a essas práticas, fundamentando que isso nada tem a ver com a essência caritativa da Umbanda, você é rotulado de retrógrado, fundamentalista, intolerante e sectário. Paradoxalmente, os que preconizam a tolerância irrestrita à diversidade tornam-se intolerantes, quando discordam do que dizem. Hoje vivemos a Umbanda do Vale Tudo, em que se defende uma diversidade fundamentada em uma falsa tolerância, uma frágil convergência para angariar adeptos a determinada escola, um estreito respeito incondicional às diferenças. Desde que sua opinião não seja diferente da minha, tudo pode ser feito, tudo é Umbanda, como se todos os pássaros pudessem botar os ovos no mesmo ninho, sem comprometer a ninhada. Ah, algumas raposas estão rindo com isso, pode crer, com seus ninhos cheios de ovos roubados, que elas não conseguem botar. Ou seja, todos os fundamentos e preceitos de outras religiões são parte da Umbanda, tudo é convergente, e a Umbanda abarcaria todos os níveis de consciência. Enfim, segue a transcrição da carta consulta recebida, em que, por situação óbvia, omito os nomes dos envolvidos. Sou zeladora de um terreiro que herdei de minha mãe, que foi a fundadora. Faz 11 anos que estou à frente do Congá. Como estou me sentindo um pouco fraca, esquecendo as coisas, o que está me deixando insegura quanto à sintonia com meus guias, fui aconselhada por outro sacerdote de nossa religião a me fortalecer no candomblé, continuando na Umbanda. Como uma pessoa de grande influência em nossa comunidade religiosa, resolvi procurar o Ilê, terreiro, de candomblé que ele me indicou. Confesso que por curiosidade e também por receio de o contrariar e acabar perdendo o amigo, pois ele mesmo é iniciado nesta religião e expressivo líder umbandista. Então, no jogo de búzios desta casa, fui orientada a dar um bori para equilibrar, acalmar e centrar meu ori, para que eu possa continuar desenvolvendo meu lado mediúnico na Umbanda. Sou umbandista e pretendo continuar a ser, como já disse, estou me sentindo muito fraca, com a cabeça cansada, raciocínio difícil. Confesso que fiquei ainda mais insegura após o jogo de búzios. Os médicos dizem que não tenho nada. As entidades da Umbanda idem. Então, consultei os búzios com esta ela orixá, sacerdotisa, por indicação e que já conhecia de nome. Ela disse ter saído no jogo Odu de iniciação e que também os búzios diziam que preciso passar por um bori, antes de qualquer coisa. Como a consulta de búzios já se estendia por mais de 2 horas e eu havia feito diversas perguntas e conversado muito com ela orixá sobre Umbanda e candomblé, ela continuou jogando. Aí uma entidade, muito semelhante a um preto velho, se manifestou comigo, mas não disse nada. Senti que ele estava contrariado pelas orientações que estava recebendo, mas não consegui sintonizar direito. Continuando o jogo, ela disse, olha aí de novo o Odu de iniciação. Não compreendi muito bem o que viria a ser exatamente isso, mas resolvi não perguntar, pois ela disse,
Mas, antes de nos aprofundarmos mais, você precisa dar um bori para centrar e acalmar o seu ori. Quanto à entidade que se manifestou, ela disse achar que era a vibração do orixá, confirmando a necessidade de dar comida à minha cabeça e que não era nenhum preto velho ou outro trabalhador que me acompanhasse, pois ali não era permitida a entrada de alguns espíritos. Gostaria de me fortalecer, quem sabe fazer o bori, e estou relutante, por causa do uso do sangue neste ritual. Sou ainda carnívora, moderada, comendo só peixes, então, não me considero melhor do que os que comem carne em ritos sagrados. É que minha consciência não se identifica com a emulação. O que realmente temos são as entidades de baixa vibratória que poderão ser atraídas pelo sangue, durante o bori e depois dele, e as consequências desse ritual em minha vida, pois, embora o sangue tenha propriedades magísticas reconhecidas, sei que atrai entidades densas e larvas astrais. Como boa estudiosa dos assuntos do plano espiritual, vejo-me diante de uma grande dúvida, dar ou não o bori. Gostaria muito de uma terceira opinião, se for possível, pois, após o jogo de búzios, tenho a impressão de que fiquei mais perturbada, estou dormindo mal e com a impressão de que estou sendo vigiada a todo o tempo. Agradeço a Deus e aos orixás, se tiver uma orientação. Primeiramente, é preciso explicar o que quer dizer bori. Da união de duas palavras em Yoruba, bo, que significa oferenda, e ori, que quer dizer cabeça, surgiu o termo aportuguesado bori, que, traduzido, significaria oferenda à cabeça. No aspecto ritual e litúrgico do candomblé, trata-se de uma iniciação à religião. Na verdade, uma expressiva iniciação, sem a qual nenhum noviço poderá passar para os rituais de raspagem e catulagem, ou seja, raspar a cabeça e, com o sangue derramado, fazer um corte ritual na altura do crânio, fixando o orixá, no rito dessa religião, no iniciante. Então, bori é uma iniciação ao candomblé, com sacrifício animal, sem a qual nenhum noviço pode passar pelos rituais e demais graus iniciáticos. Ou seja, é a primeira iniciação rumo ao futuro sacerdócio. Na verdade, enfeixa-se a fórceps, de maneira violenta, uma energia no chakra coronário, em uma linha vertical, diretamente na glândula pineal, o centro orgânico receptor da mediunidade, fazendo literalmente o recém-iniciado refém de uma força exterior, que entendo seja um desencarnado, em conformidade com as leis universais que regem a vida dos espíritos no mundo espiritual, quer acreditemos nisso ou não, pois essa verdade independe de crenças e dogmas religiosos existentes na Terra. O bori prepararia a cabeça para que o orixá pudesse se manifestar, plenamente. Dentro do contexto religioso que é realizado, com sacrifício e sangue, em um rito de troca, bem como todos os outros demais elementos rituais que constituem oferenda à cabeça, exprimem desejos e rogatórios comuns, paz, tranquilidade, saúde, prosperidade, riqueza, boa sorte, amor, longevidade. Caberia ainda ao ori, cabeça, de cada um eleger prioridades, em conformidade com seu ou do destino. Uma vez cultuando e renovando as oferendas como exigido, proporcionar-se-ia aos seus filhos, em troca do que se recebe, o que há de melhor e o que falta na vida de cada um. Mais sério do que fazer a iniciação é ter de renová-la regularmente, bem como suas oferendas, sob pena de severas reprimendas e negatividades espirituais. Existe uma dependência fluídica dos espíritos que tomam conta da cabeça do iniciado, que, por sua vez, ficará dependente dos elementos, para que tudo em sua vida e em sua saúde corra bem. Esse assunto é velado, segredo, mas a verdade é que existem muitas pessoas que obrigatoriamente tornam-se viciadas em agradar o santo. São as chamadas obrigações. Agrava-se essa situação pelo fato de tudo ser muito bem pago, principalmente o sacerdote que comanda o rito.
Com todo o respeito que tenho em relação a qualquer outro culto ou religião, especialmente ao candomblé, minha consciência não me permite aceitar e muito menos ser favorável a matar em um rito sagrado, mesmo que seja em outra crença. Nem cogito de ritos com outras finalidades que não sejam intercâmbio com o sagrado, porque aí o caldo entorna de vez. Entendo que a sacralidade, o divino, é, antes de tudo, uma ode, um canto de louvor, à vida planetária. Veneramos os orixás na forma Nagô e absorvemos muito dos fundamentos de sua cosmogonia na Umbanda, que praticamos em nossa choupana. Temos amparo dos orixás, de Nanã, Omolu, e Ansan, sem precisarmos derramar uma gota de sangue. Certamente, em vidas passadas, já fui um sacerdote africano, líder de um clã tribal, matando para os orixás, almejando boas colheitas, fertilidade para as mulheres e saúde para as crianças. Contextualizando, isso não me faz melhor ou mais evoluído do que quem assim o faz hoje. É uma questão de entendimento e consciência. Meu espírito entende, hoje, que o culto aos orixás é diferente do passado e que o sagrado deve nos libertar e expandir nossa consciência, levar-nos ao zênite espiritual, de dentro para fora, sem fazer sofrer, despertando internamente nosso potencial crístico e atraindo perenemente, sem obrigações de oferendas para troca, pela lei universal de atração e afinidade, felicidade, saúde, prosperidade e bonança em nossas vidas. Deus é amor e todo provedor. Este é o papel de um sacerdote na atualidade, diferente de antigamente, mostrar aos seus filhos, iniciados, o caminho, que é só deles, sendo totalmente livres para segui-lo ou não, sem quaisquer obrigatoriedades. É o livre-arbítrio que vai ditar a relação com o sagrado. Então, como pode um bori combinar com a essência da Umbanda, que é caritativa? Será que está faltando mediunidade na Umbanda? Já falei sobre esse assunto por diversas vezes, perdoem-me se vamos nos tornar repetitivos. Precisamos pensar como surgiu na Umbanda a vinculação com sua essência, fazer caridade. Sem dúvida, a ligação da Umbanda com Jesus e com a caridade desinteressada foi instituída pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por intermédio da mediunidade cristalina de Zélio de Moraes. Há de se refletir sobre o fato de esse canal mediúnico, desobstruído, natural, simples, não ter tido nenhuma iniciação na Terra, não ter feito raspagens e nunca ter precisado de sangue ou corte ritualístico para reforçar seu tônus mediúnico. A iniciação foi dispensada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que preparou seu médium em muitas encarnações, antes da atual personalidade ocupada. Está claro que os guias que estão conosco não precisam desse elemento para vibrar em nossas cabeças, em nossos chakras coronários, em nossas glândulas pineais. Imaginemos as repercussões nefastas na mediunidade de um dirigente de Umbanda que coloca sangue em sua cabeça. Pode continuar fazendo a caridade, mas com certeza não é mais livre em sua mediunidade, e outras entidades ocupam a frente de sua sensibilidade. Tentem romper com o ciclo de oferendas repositórias, para ver o que acontecerá com o tônus vital, depois de haverem raspado a cabeça em um bori. Por que será que um orixá precisa de um elemento vital como o sangue para se fixar em um médium e não abre mão disso? Qual a intenção oculta dessa troca obrigatória? Pensemos, reduzir a movimentação energética, axé e seu ciclo retrovitalizador, que fortaleça os aparelhos mediúnicos, ao derramamento de sangue pelo corte sacrificial. É uma visão estreita, fetichista, do sagrado. É uma posição reducionista, que demonstra a dependência psicológica dos médiuns e dirigentes e dos espíritos do lado de lá, que vivem na crosta e precisam se alimentar fluidicamente, para não enfraquecerem. Então, pegam uma parte etérea dessas oferendas para si, e o restante movimentam em favor daqueles que as ofertam. Nada de caridade, é tudo troca. Na atualidade,
verifica-se que esta praxis extrapolou os limites de fé dos antigos clãs tribais e está inserida na variedade racial da sociedade, ao mesmo tempo confrontando-a, já que objetiva a manutenção financeira de cultos religiosos e o prestígio de seus chefes, dado que o sangue equivocadamente está ligado à força, ao poder, à resolução de problemas e abertura dos caminhos. Saber manipulá-lo, ter cabeça feita, ser iniciado no santo simboliza esse poder. Esse apelo mágico divino atrai mais que retrai, pelo natural imediatismo das pessoas em resolver seus problemas. Precisamos ter consciência de que o próprio aparelho mediúnico é o maior e mais importante vitalizador do ciclo de movimentação das forças cósmicas ou axé. A cada batida de seu coração, o sangue circula em todo o seu corpo denso, repercutindo energeticamente nos corpos mais sutis e volatilizando-se no plano etéreo. Dessa forma, os espíritos mentores, que não produzem essas energias mais densas e telúricas, valem-se de seus médiuns, que fornecem a vitalidade necessária aos trabalhos caritativos aos necessitados. Aos espíritos que são serviçais, diante dessas trocas, e escravos desses fluidos, são dignos de nosso amor, amparo e esclarecimento. Quais seriam os motivos da popularização entre dirigentes e médiuns umbandistas do hábito de fazer iniciações em outros cultos? No caso em questão, seria para reforçar o tônus fluídico e mediúnico do dirigente. Será que fazendo corte ritual, no alto do crânio, assentando o orixá, ter-se-á mediunidade mais forte e maior vitalidade e saúde? Com certeza não. Infelizmente, cada vez mais se verificam terreiros do que se rendem ao apelo mágico desse tipo de iniciação, introduzindo raspagens, camarinhas, cortês ritualísticos. Que umbanda é essa? Nunca é demais relembrar o caboclo das 7 encruzilhadas. A manifestação mediúnica é cristalina, inequívoca, em um jovem de 17 anos. Quem tem mediunidade, quem tem coroa para trabalhar já vem com ela antes de encarnar, não precisa pagar para ninguém firmar seu santo, assentá-lo em sua glândula pineal, com sacrifício animal e sangue. Mediunidade dom de Deus, de Olorum, dos orixás. Preservemos nossa pérola mais oculta, a sagrada mediunidade, na divina luz. Louvemos nossa amada Umbanda, a força que nos dá vida, e não que a tira. Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor, é do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando, ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá. Levando, ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá. Dona Rosinha não quer morrer. Uma conhecida frequentadora da choupana se encontrava com sua mãe idosa hospitalizada, em idade avançada, bastante fraca, só pele e osso. Manteve-se internada pelo seguro-saúde. A acamada, suas irmãs e demais familiares eram fervorosos católicos, não acreditavam em reencarnação e tinham muito medo da morte, de irem para o inferno, essas coisas dogmáticas. Ocorre que a mãe de nossa consulente estava sendo objeto de uma corrente de oração, seu nome, todos os dias, ia para a igreja, levado pelos parentes, contritos da boa ação evangélica. Essa situação se manteve por algum tempo. LDG, nossa consulente, separada, aposentada, espírita e ovelha negra na família católica, na verdade, era quem tomava conta de Dona Rosinha, sua mãe, havia mais de 10 anos. LDG chegou à consulta fraca, magra, com fortes dores nas pernas e formigamento gélido nas mãos e nos pés. Tinha ainda terrível dor de cabeça, atrás, na nuca, e não estava conseguindo dormir direito, tendo sobressaltos na cama, sentindo, por vezes, alguém se agarrar a ela pelas costas, em uma espécie de repuxo,
ocasião em que percebi uma respiração gelada no pescoço, seguida de um zumbido nos ouvidos, sempre acompanhado de um estrondo, como um elástico que se rompe. Essas impressões se repetiam cada vez com mais frequência, quando estava prestes a dormir, o que a deixava muito tensa e assustada. Não sabia o que fazer e estava com dificuldade de concentração, apresentando fuga mental e olhar perdido. Tendo sido descrito todo esse quadro durante a consulta, LDG continuava falando com Caboclo Peri. Caboclo, não sei mais o que fazer nem o que acontece comigo. Sinto que vou morrer. Quer saber o que está acontecendo? Sim, meu pai, eu quero entender. Tenho esse direito, não tenho? Claro que tem, minha filha, por seu merecimento e esforço. Tem ficado muito no hospital com Dona Rosinha? Sim. Filha, escute calmamente. Os sintomas que está sentindo são reflexos de sua mãe. Ela grita bastante seu nome, não é mesmo? Seguidamente, a ponto de as enfermeiras terem de acudi-la à noite. Pois é, ela sai do corpo fraquinho e se liga à senhora, mais precisamente, atrás de sua cabeça, na nuca, onde está o cordão de prata e é o último lugar onde o lobo uiva. Como assim? Quando o lobo uiva alto à noite, é o momento que se desprende totalmente o espírito do corpo carnal, o pijama que o envolve e o anima, saindo a passear. Compreende? Sim, é o desdobramento astral. Perfeitamente. Quando a filha chega ao exato momento do uivo do lobo, a fim de sair do corpo, esticando o cordão de prata, Dona Rosinha, em espírito, que fica mais tempo do lado de cá do que naquele fragilizado paletó de carne, já se encontra grudada na senhora, interferindo em sua projeção natural, que deveria acontecer toda a noite, para a reenergização de seu espírito. Agora eu entendo os sintomas. Mas, Caboclo, por que ela fica aí? Ela está com muito medo de morrer. A corrente de oração dos parentes aprisiona no enfraquecido corpo, pois eles mesmos encetam medo nas rogativas, influenciando, pela força mental, e alimentando, por ressonância grupal, o medo de sua mãe, que se aproveita inconscientemente da energia das ondas mentais dos encarnados, que estão sendo emitidas contra ela, para se impulsionar no plano astral e grudar na senhora. Nossa! O que ela ganha com isso? Energia, fluido, ectoplasma. Ela se agarra na senhora e a desvitaliza, ao mesmo tempo se nutrindo, vampirizando-a indiretamente. Por isso a senhora encontra-se tão fraca. Eu quero acabar com isso, não aguento mais. Mamãe não me larga nem nesse momento, quase no fim da estada dela que, disse, em pranto copioso. Minha filha, você pode acabar com isso a qualquer momento. Basta se desligar dela, não sentir mais pena, não orar com culpa, como se pudesse fazer algo mais para ela continuar na matéria. Não consigo, já tentei. Ajude-me, pelo amor dos orixás, não aguento mais. Não é tão simples. É necessário que se prepare para cortar essa ligação, sem sentir-se culpada. No momento que intencionalmente, por sua vontade soberana e exercício de seu livre-arbítrio, desligar-se dela, tudo pode acontecer, inclusive seu desencarne que, na verdade, é iminente faz tempo. Pelo amor dos orixás, me ajude. Diga-me o roteiro a seguir com minha fé, com os sagrados orixás, unicamente por minha vontade, por meu direito de não concordar com o que está acontecendo. Oriente-me sobre como devo proceder. Chegue um dia mais cedo na choupana, para que possa orar calmamente, seguindo o preceito com os orixás. Deitará em meditação junto ao ponto de força de Omolu, assentamento vibratório que já conhece, por outras vezes que aqui esteve. Nesse encontro de sua alma com o sagrado, reflita primeiramente com Xangô, que é toda justiça, para que seu machado de dois lados também corte do seu. Exercite o seu direito e a vontade de se libertar desse jugo. Assim feito, medite com Yansan, orixá do movimento, dos raios e tempestades,
para que suas energias removam possíveis obsessores indiretos que estão estagnados à volta desse nó. Feito isso, finalmente converse com o Molu, orixá responsável pelos desligamentos, pelo corte final dos cordões de prata, não para que ele faça isso com sua mãe acamada, pois seria uma interferência indevida, mas que ele fortaleça e proteja seu cordão de prata e que não haja mais intromissão em seus desdobramentos naturais durante o sono. Tendo o merecimento, que seja feita a sua vontade, de sua alma, com os orixás. Caboclo, o que faço em relação à minha mãe? O momento cósmico é dela, e não seu. Seja solidária, mas não sofra por ela e não tenha pena. Tenha sua consciência tranquila de que está fazendo sua parte. Entregue nas mãos de Jesus, filha. Não antecipe nada e deixe as coisas seguirem seu ciclo natural. E se ela desencarnar despreparada? Quem na carne está preparado? Pouquíssimos são livres do guilhão carnal, como foi Jesus. Não se apoquente. A caminhada nesta encarnação é dela, e não sua. Não pegue para si o que não é seu. Liberte-se e liberte. Ao terminar o preceito indicado com os orixás, conclua pedindo que o orixá Nanã acolha em seus braços, aconchegue, quando seu momento chegar, aspirando-o com seu ibírio espírito recém-desligado da carne, para o plano astral, levando-o para o local de seu merecimento, para que ele não fique chumbado na terra a esmo, entre os parentes. Lembre que há forte corrente de oração imantando-o aí interferindo em seu momento cósmico. Isso é uma barreira potente. Confie nos enviados dos orixás, que saberão o que é fazer. Na verdade, aproxima-se o verdadeiro nascimento, para a vida real do espírito, que deve ser momento de alegria e júbilo para os que voltam às campinas do além-túmulo. A choradeira e a tristeza dos que ficam na terra só atrapalham. Os mortos bem preparados até cuidam dos vivos, mas os vivos devem deixar os mortos cuidarem dos mortos. Afinal, o que nós somos nos terreiros, senão mortos cuidando dos vivos que, na verdade, estão mais mortos que vivos, e nós muito mais vivos do que a maioria entende. Obrigada, meu pai, assim o farei com minha consciência em paz. Passaram 7 dias após o preceito de LDG. E Dona Rosinha desencarnou como um passarinho cantando, carregando um sorriso leve no semblante. Viu-se do lado de lá repentinamente remoçada, como se sentia em espírito. Na frente de Nossa Senhora Aparecida, de tez negra, reluzente, com intenso halo amarelo na cabeça, entregou-se em seus braços roliços e aconchegantes. Na verdade, era um espírito socorrista de uma legião que trabalha sob a égide do orixá Nanã, que sabiamente moldou sua aparência para uma santa católica da predileção de Dona Rosinha, transfigurando-se em sua forma astral para, em harmonia, conduzir o espírito para o plano astral, assumindo uma aparência afim com a fé dos familiares que sustentava a corrente de oração, usando a energia condensada pelas ladainhas para impulsionar Dona Rosinha, amigavelmente, para uma nova dimensão vibratória. Como nos diz a sabedoria popular e dos terreiros, ao ter de se quebrar os ovos, então, que se faça uma boa omelete de que todos gostem. Atraca, que aí vem Nanã, é com acento circunflexo. Atraca, que aí vem Nanã, é com acento circunflexo. É Nanã é quem vem. Saravá, é com acento circunflexo. É Nanã, é com acento circunflexo. Conversa com o xamã. A médium disse, escutei um pássaro chileando, a cantar na janela de minha casa, em um dia ensolarado. Quando me virei para vê-lo, não estava mais lá. Como posso interpretar isso? Ao que Caboclo Peri respondeu, filha, o pássaro que canta na janela demonstra à alma que o escuta que ela já está encontrando seu eixo central na realização espiritual. Rompe as paredes da ilusória pessoa formada na reencarnação, movida pelos anseios de seu passarinho interno, seu espírito, que ressoa de dentro para fora, indicando os caminhos que deve seguir,
em sua busca pela libertação da prisão de si mesmo. O pássaro não estava mais lá porque voou, pois é livre em suas escolhas e em seu plantio, assim como a centelha espiritual é, sendo a colheita obrigatória. O pássaro voa livre, quando a compreensão de sua finalidade existencial expande a consciência e supera a gaiola de si mesmo. Tal estado de espírito não significa a libertação, mas que os passos estão indo na direção que a alma precisa, conscientizada do que tem de plantar para a boa safra. Logo após, vi duas belas corujas em um mesmo galho de árvore, em frente à janela de casa, o que é raro, pois a cidade não é seu habitat natural. O que estão me dizendo? Filha, o habitat natural do espírito não é o físico. As corujas mostram que mesmo o dia ensolarado na vida, de sensação de autorrealização e inefável bem-estar, não será perene, pois a perenidade espiritual não é da terra. De cada 24 horas, a metade é noite, e a outra metade é dia. Assim, os desafios se repetem diariamente, e deve estar sempre atenta, como o olhar das corujas estão. A coruja na árvore já enxerga os seres rastejantes no solo, todavia, deve alçar voo para se alimentar deles. Simbolicamente, esse pássaro caçador indica a sua compreensão espiritual, a que a clarividência e a intuição alcançadas não devem servir para distanciá-la dos que ainda não conseguem levantar os olhos para cima e rastejam na vertical das coisas profanas. O sagrado que desperta em seu coração deve aproximá-la dos pequenos seres, como manda Divosa que a todos acolhe amorosamente. Porque duas corujas juntas, dado que são caçadoras solitárias. Filha, uma coruja é o intelecto, e a outra, a intuição. O intelecto descreve as experiências da alma, a intuição interpreta o que foi descrito. Devem andar juntas, uma não se sobressaindo à outra. O intelecto, alimentado pelo esforço do estudo, amplia a razão e dá insumos para a intuição aproveitar o conhecimento, necessário a uma filha do orixá Oxóssi, destinada a ser instrumento para o caçador das almas trabalhar. Se a intuição falha, o intelecto racionaliza, aliviando as constrições internas. Se o intelecto se acelera, a distonia psíquica causada se alivia com o bem-estar intuitivo ocasionado pelo trabalho pé no chão do terreiro. Outro aspecto, tem muito amparo espiritual e bons companheiros que estão juntos. Lembre, duas corujas são 4 olhos a olhar por você. Como devo proceder para alimentar e manter o pássaro livre e as corujas do galho de minha árvore? Filha, humildade, muita humildade e amor, muito amor. Ame sua vida, seu canzoá, casa, cada pedacinho do solo em que seus pés pisam, ao suportar seu espírito, em suas andanças terrenas. Ame a si mesmo e cada centímetro de seu saudável corpo, sem culpa de nada, e expanda esse amor para todos os filhos de seu coraçãozinho. No êxtase da intuição espiritual ou no ranger de dentes das dores da alma que virão, em ambos os casos, mantenha serenidade. Não vibre em excesso na euforia da conquista, nem se deixe entristecer pelas derrotas que ocorrerão. É entre um estado e outro que o espírito que almeja conquistar a si mesmo se conduz, mantendo o pássaro livre e a clarividência das corujas a indicar os voos do pássaro da alma em solo terreno. Ele é flecheiro, é juremeiro, vem de Aruanda. Ele vai baixar, vai amparar, filhos de Umbanda. Ok. Caboclo Perino com Gá. Uma preta velha metida psicóloga das almas. Filho meu, aqueles que não se encontraram com a serenidade são como árvores ocas na floresta, vistosos nos galhos e folhagens, mas com grande sofrimento interior. Com a mais breve ventania da vida, podem rachar no meio. Todo homem sábio inevitavelmente é sereno. Observem quantos são de grande conhecimento intelectual e são extremamente ansiosos. Conhecimento em si não é passaporte para a sabedoria, mas sim, como ele é usado. A boa semente no solo fofo, se destituído do jardineiro fiel, perecerá na aridez dos descompassos climáticos.
A serenidade é alcançada com árduo esforço pessoal e gradativamente, qual formiga que trabalha no verão causticante. Desafios diários superados, irritação contida, distúrbios emocionais desfeitos, vontade bem dirigida, submetendo os desejos à razão, maus hábitos bloqueados pelo poder